Boa tarde, Portal da Educação Física, mais uma vez na cobertura das feiras. Dessa vez a gente está aqui falando da Brasil Sport Show. Estamos junto com uma equipe excelente de profissionais. Vamos fazer uma sequência de entrevistas com eles, onde eles vão contar bastante a respeito dos seus projetos, os projetos futuros, as oportunidades de negócios, oportunidades para os profissionais da área. Então, abrindo na parte da manhã, a gente teve a presença do time da INAT, que fala sobre toda a parte de natação, que vai desde a natação infantil até a natação em ciência. E, neste momento, junto comigo aqui, está a Sandra Mardomo, que é uma das maiores especialistas do mercado, se não a maior especialista do mercado, que fala sobre natação infantil, com uma responsabilidade muito grande na forma quanto no conteúdo. É uma missão muito importante que a empresa, a instituição tem. E ela vai bater um papo com a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Tá? Sandra, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Então, queria abrir aqui, querendo conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto, o INAT. Para que serve, o que é, de onde veio e qual que é a missão que ele tem de vida. Bom, Júnior, o INAT, o objetivo dele principal foi valorizar e capacitar cada vez mais o profissional de natação infantil. Porque a gente via que esse profissional, ele precisava se aperfeiçoar mais, ou seja, quando você trabalha com criança, é um ser em formação. Por ser um ser em formação, a gente precisa entender um pouquinho desse desenvolvimento infantil. Todos os aspectos que envolvem dele motor, emocional, cognitivo, né, ele como um todo, para que o profissional saiba como trabalhar. Então, no caso, como ensinar a nadar, como ele sobreviver, como ele se deslocar dentro da água. Então, não pode ser qualquer profissional para trabalhar com esse público. Então, o objetivo do INAT foi isso, proporcionar eventos, né, e quais eventos que nós temos hoje. Estamos indo agora para o 5º Congresso, né, Brasileiro de Natação Infantil, que acontece agora em abril de 2013. Dentro do INAT também tem a Academia Brasileira dos Profissionais de Natação Infantil, que hoje são 13, mas a cada ano vão entrando 2 profissionais, 3 que são indicados, né, a seleção é por indicação, e ele tem que passar por todo um critério que está lá no site, né, então isso é aberto. E também o evento da maior aula do mundo em prol da questão da sobrevivência, né, mostrar então para os pais a importância dessa criança ter noção no meio líquido para poder sobreviver. E a gente tem visto alguns acidentes aí, né? E era sobre isso mesmo que eu ia falar. Coincidentemente, essa semana tivemos 3 acidentes, né? Um com fatalidade, um com fatalidade, o outro tá na UTI, uma outra criança ela se recuperou. E onde, né, que você enxerga que falta a presença desse profissional, né? Quando a gente fala do profissional de natação, hoje a gente entende que normalmente ele tem duas entradas no mercado, ou quando ele está entrando para a educação física, ou quando ele está saindo da educação física. Então, o desenvolvimento dele acaba ficando em outras áreas, né? Como que você, com seus projetos, com esse projeto focado na natação infantil, enxerga essa influência para evitar esse tipo de acidente, para evitar esse tipo de situação, e como que reverter esse mercado? Exatamente na capacitação desse profissional, né? Então, se esse profissional não tem consciência desse desenvolvimento infantil, do que é realmente uma criança, ele fica aquém do que ele poderia trabalhar com ela. Então, se ele tem essa noção desse desenvolvimento, ele vai poder informar, né, a criança, informar os pais principalmente, né? Porque é o que a gente fala, a criança ela necessita de supervisão constante, mesmo ela sabendo nadar. Né? Porque criança é criança, um sobe em cima do outro, segura embaixo da água, né? Então, independente dele saber nadar ou não, ele também necessita de supervisão. Então, esses eventos que a gente tem colocado exatamente para esclarecer isso, o profissional, os pais, que a criança necessita da supervisão, e que se o profissional for capacitado para atuar com eles, a gente começa a minimizar essas questões do afogamento, né? Mostrando para a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Normalmente a gente dá liberdade demais, né? E ela não tem noção, então, realmente do que ela não pode fazer.
Bacana. E quando a gente fala sobre mercado da natação infantil, o que um pai deve observar na estrutura pedagógica, no jeito de lidar do professor com o filho? Como que ele avalia, como que critério que ele tem que prestar atenção na avaliação desse profissional? E o contrário também, que tipo de cuidados que esse profissional precisa ter para gerar no pai aquela sensação de meu filho está em boas mãos? Isso a gente costuma abordar muito no congresso, né, nas palestras, que o pai tem que chegar na academia e analisar realmente, né, aquele profissional. Então, como que ele aborda a criança? Como que ele fala com a criança? Como é que ele chama a atenção dessa criança? Então, esses são pontos principais para o pai estar analisando, né? Esse profissional está orientando a criança o que ela pode, ela não pode fazer? Esse profissional, na hora que essa criança tem uma conduta inadequada, ele chama para conversar com ela, ele explica para ela o que ela está fazendo, o que vai gerar. Então, isso é fundamental. Aí é o que a gente falou dele entender um pouquinho do desenvolvimento infantil, né? E o profissional, para ele entender e para trabalhar com isso, é o que eu falei, ele precisa estudar. Ele precisa entender do desenvolvimento infantil. Então, se esse profissional vai estudar um pouquinho da questão do desenvolvimento infantil, ele vai saber como fazer essas abordagens com a criança. E o pai, vendo isso, vai se sentir seguro, né? Então, a princípio, ele vai ficar só com uma visão do profissional na parte técnica, mas isso vai gerar uma admiração maior, né? Porque ele vai ver que aquele profissional não só orienta ele na questão técnica, mas na questão do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, a criança está com dificuldade lá para se equilibrar num exercício. Então, o professor orientar esse pai. Papai, como é que está o dia a dia dele? Né? Ele brinca mais, ele está jogando bola também, ele está andando de bicicleta, né? Essa criança não está tendo força nas pernas. Então, como é que está esse dia a dia dela? Então, se esse professor orienta, então aí entra a questão que a gente falou da admiração. Não é só mais o conhecimento técnico. Então, ele está indo muito além da questão do nadar, e sim na questão do desenvolvimento da criança. E aí iniciativas, né, como essa do INAT, e aqui a gente tem um documento muito interessante que fala sobre os direitos das crianças, né, que é um documento que deveria estar exposto na recepção, na área aquática de todas as academias, de todos os clubes, de todas as instituições que trabalham com a natação infantil e que são responsáveis por isso junto ao mercado. Então, para você fazer o download desse documento, pelo portal da Educação Física você vai ter acesso, você vai ter um link para isso. E hoje também no site do INAT tem, inat.com.br. Então, INAT com TI no final, .com.br, você faz o download, você imprime, coloca num quadro, deixa à disposição, deixa para que o pai veja, que as crianças vejam, que o professor tenha sempre essa conscientização. Tá? Então, assim, esse é um bate-papo rápido para a gente conhecer um pouquinho mais da Sandra, que é especializadíssima em natação infantil, uma autoridade que gostaria de ter mais profissionais voltados para essa área, focado nessa área, porque assim, as crianças hoje, elas são o nosso futuro. Então, se elas não tiverem essa formação desde a base, seja com natação, seja no meio esportivo, nós vamos ter realmente a próxima geração de adultos, uma geração sofrida, né? Literalmente. Só completando, Júnior, que você colocou bem desses direitos, né, da criança, aí coloca exatamente os direitos e os deveres, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito só com os direitos, mas para ter direito a gente tem que ter dever, e aí ele é bem claro nisso, tanto do pai quanto da criança. Então aí é também legal porque o professor tem essa noção do que exigir e como exigir também, tá? Sandra, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Pessoal do portal, grande abraço. A Sandra está à disposição de vocês no site da INAT e também no site do portal da Educação Física. Obrigado.